vamos agora para a segunda empresa. Continuo com o Rodolfo, o Carlos e o Antônio Carlos. Vamos agora apresentar o Maurício Belloni, engenheiro e diretor da Aliança. Maurício, como está? Tudo bem? Tudo bem, Fernando. Boa tarde a você, aos nossos amigos especialistas e a toda a audiência que nos vê de casa. É um prazer estar aqui falando um pouquinho a vocês. Com esses fones, porque realmente, se estou olhando aqui, você está na janela do Apollo 13, né? É isso. Falando. Eu ia preparar um capacete para parecer realmente um astronauta, mas não deu tempo, Fernando. Então, o que você tem para nós é uma coisa muito interessante, que está muito atual, que tem a ver com tecnologia e redes 5G. E como que o 5G gera benefícios para as empresas e a produção remota. E a apresentação que você tem exemplos práticos de arquitetura em 5G. Então, deixo para você, dentro do Apollo, com seus fones. Fico sem capacete, mas acho que a tecnologia 5G tem muita coisa para nos dar. É sua a palavra. Vamos lá então, Fernando. Como a tecnologia 5G potencializa a produção remota de eventos ao vivo? Vamos começar pelas diferenças teóricas principais entre as redes 4G e 5G. A primeira grande diferença é a latência. Reduzimos a latência de 200 milissegundos para 1 milissegundo em 5G. A taxa de transferência de dados aumenta em aproximadamente 100 vezes. O comprimento de onda em 5G é muito menor, permitindo que a gente passe de aproximadamente 4.000 dispositivos por quilômetro quadrado logados na rede em 4G para até 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado em 5G. A velocidade na conexão desses dispositivos passa de 100 megabits por segundo para até 10 gigabits por segundo. E a vida útil da bateria dos dispositivos IoT pode ser maior em até 10 anos. Outro recurso interessante da rede 5G é o Network Slicing, que torna possível dividir os recursos da rede, fazer um slicing para priorizar taxa, capacidade, cobertura e segurança. Como exemplo, nós poderíamos direcionar 50% dos recursos da rede para aplicações e dispositivos que consomem um elevado throughput, 40% para dispositivos que precisam mais confiabilidade e baixa latência, e 10% para dispositivos de baixo consumo, como dispositivos IoT. Todos esses recursos tornam o 5G perfeito para a aplicação na produção remota de eventos ao vivo, sejam eventos esportivos, eventos jornalísticos ou de entretenimento. A produção remota nos traz uma série de benefícios, dentre eles a redução da quantidade de profissionais necessários para realizar um evento, o tempo para se fazer o setup de um evento, estar com ele pronto para ir para o ar e, obviamente, uma redução bem significativa de custo. Apresentamos agora dois exemplos de arquitetura para a produção remota de eventos. Nesse primeiro, temos apenas um único local de evento, sendo controlado remotamente a partir de um único centro de produção. Esse cenário é o mais comum no Brasil hoje, utilizando redes 4G ou até mesmo redes fixas. Neste segundo cenário, temos múltiplos locais de evento e múltiplos pontos de controle, até mesmo a casa de um operador, por exemplo. Note que para esse cenário funcionar, demandamos muitos recursos de rede, o número de streams é bem elevado, a latência de rede é muito importante para o controle dos dispositivos simultaneamente. Neste caso, a rede 5G faz toda a diferença, potencializando esse tipo de evento, otimização de recursos e facilidade de produção. Para saber mais, entre em contato conosco, lembrando que a Aviwest é compliant com 5G. Muito obrigado. Para quê? Para daqui a um ano, 6 meses? Tem alguma previsão disso no line-up de vocês?
Boa pergunta, Fernando. Na verdade, vamos separar essa resposta em duas partes, né? Uma parte tem a ver com o Ministério das Comunicações e a Anatel decidirem os termos do leilão que está para acontecer. A gente sabe que as operadoras de telefonia, né, as operadoras de rede têm um interesse enorme em pegar essa fatia do mercado, porque, como vocês viram, a tecnologia vai potencializar uma série de novos serviços, né? Então, isso é uma parte. A outra parte é o fabricante estar pronto para suportar essa tecnologia quando ela estiver disponível no Brasil. Em outros países da Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, a América do Norte, isso já existe. Então, por isso que, por exemplo, os equipamentos da Aviwest, a empresa que nós representamos no Brasil, já são compliant com a tecnologia 5G. Com relação aos testes que você mencionou, nós já até fizemos alguns beta testes aqui no Brasil, com algumas operadoras. Obviamente, isso num caráter super de prova de conceito, né? bem direcionado à prova de conceito, mas nós tivemos um resultado excelente. É isso. Então, já existem equipamentos prontos, a gente só está esperando realmente essa resolução do leilão, que está para acontecer aí em breve. É isso. Perfeito. É interessante isso porque geralmente no broadcast, o broadcast tinha a tecnologia e depois ia para o público. Agora é o contrário, né? Primeiro tem que estar no público, tem que estar rodando e depois o broadcast vai utilizar. Vou começar a roda ao contrário desta vez, vou começar com o Antônio Carlos, que foi o último. Antônio, suas apreciações para o Maurício. Maurício, parabéns pela apresentação, realmente deu um belo de um overview sobre a tecnologia do 5G e realmente aí está desfrutando, vamos dizer assim, a questão de produção remota, né? Que acho que é o grande desafio, produção ao vivo remota, né? Então, em cima disso que você está vendo, como que você entende e como é que a gente pode estar startando isso dentro do broadcast? De que forma você entende por onde que a gente pode começar e qual o resultado que a gente pode esperar com o que você está vendo, inclusive nos testes que vocês fizeram? Ótima pergunta, Antônio. Prazer falar contigo novamente. Na verdade, assim, há dois pontos, né? A produção remota, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, período de pandemia ou quase pós-pandemia, né? Esperamos que esse período passe logo, fortaleceu a necessidade de estarmos operando remotamente, muita gente trabalhando de casa, o seu local de trabalho não é mais, eventualmente, o escritório da empresa, não, né, ou até o local do evento, e os eventos eles têm que continuar acontecendo nos mais diversos lugares. Então, o crescimento da produção remota ele é exponencial. E a grande questão é a qualidade da última milha, onde a gente se conecta, como é a eficiência da rede nas nossas casas ou nos nossos escritórios e nos locais desses eventos. E no caso de um evento, a gente pode ter eventos pequenos, mas também tem eventos grandes, em que temos milhares de pessoas, né, participando de um evento, seja um jogo de futebol, Jogos Olímpicos, que a gente passou aí recentemente por eles. Então, a quantidade de dispositivos conectados ao mesmo tempo nesses locais de evento também é um grande gargalo que nós temos hoje. Então, essa realidade, tudo isso serve de fundo para reforçar a necessidade de ter uma melhor qualidade de entrega da última milha, da conexão de fato, né? A baixa latência, por exemplo, como eu mencionei. Então, esses recursos novos vão potencializar mais ainda, por isso o tema da apresentação, né, como o 5G potencializa isso, porque o 5G traz esses recursos novos, essa melhor qualidade de conexão, permitindo que a gente tenha múltiplos, milhares de eventos simultâneos, múltiplos streams, e tudo isso consome banda, consome conexão. Então, isso é uma realidade. Hoje nós temos no Brasil exemplos de produções remotas menores, em que não há conectividade ponto a ponto, em cima de rede pública, funcionando com razoável eficiência, mas temos limitações em relação ao tamanho dos eventos e principalmente a latência de rede. Então, o 5G vai melhorar isso seguramente. É um ponto importante.
pegando um último gancho na sua pergunta e na apresentação, ótima apresentação anterior do Eugênio, o 5G nos dá uma qualidade de conexão à nuvem enorme. E isso vai potencializar também mais negócios na nuvem, com certeza. Perfeito. Vamos para o Rodolfo. O Rodolfo trabalha com mídias na Globo, então a conectividade é fundamental nas mídias. Suas apreciações, por favor. Justamente esse último comentário, né? Como que a tecnologia 5G aqui para a nossa audiência, ela se compara ao que a gente tem hoje, no sentido de quais oportunidades o 5G dá em relação ao atendimento que a gente tem hoje para viabilizar produções remotas? Bacana a sua pergunta, Rodolfo. Ótimo falar e te ver novamente, depois de um bom tempo aí, sem esse nosso contato. Bom, como eu estava dizendo, a potencialização vem da qualidade da conexão da última milha, né? Vamos pensar que, mesmo no nosso mercado de mídia e entretenimento, a audiência vem mudando. Ela vem migrando de um perfil em partes de TV aberta, distribuição ponto, multiponto, para alguma coisa mais individualizada, né? A distribuição ponto a ponto. A personalização, como que eu posso dizer? A gente passa a ter uma conexão mais íntima, pessoal, vamos dizer assim, com esses serviços de streaming, OTT e etc. Então, esse é o grande ganho que nós vamos ter para a nossa audiência, para quem consome o nosso conteúdo. Então, hoje a gente já tem plataformas móveis, usando computador, Smart TVs, etc., que a gente consegue consumir esse conteúdo. Agora, com o 5G, a gente vai dar um up nessa conexão. Vamos poder ter mais facilmente, por exemplo, streaming em 4K, que hoje é uma coisa que a gente sabe, temos muitas produções em 4K acontecendo, sendo geradas, mas consumir o 4K em casa ainda é muito difícil, né? Então, esse é um exemplo de ganho que nós vamos ter aí nos próximos anos com a implementação da última milha em 5G. Perfeito. Carlos, sua vez. Maurício, vou falar contigo também. O aproveitamento dos parques que a gente já tem. Você falou que vocês fizeram algum corte, né? Falou da otimização do uso de recursos de nuvem, mas dentro do parque existente também tem oportunidade, juntando 5G com o que já existe, para a gente ter algum ganho, não precisa trocar tudo para um sistema novo, coisa do tipo. Vamos lá, boa sua pergunta também, Calvillo. Eu tive um pequeno glitchzinho no áudio enquanto a sua pergunta, durante a sua pergunta, mas eu consegui entender. Bom, vamos lá. Quando a gente está falando de tecnologia 5G, a gente está falando de tecnologia celular, então obviamente vai ter um aproveitamento da infraestrutura das operadoras em relação a isso. Então, com certeza, utilizaremos boa parte das antenas que já existem, né? As antenas não, perdão, as torres que já existem. Essa infraestrutura vai continuar sendo compartilhada, assim como foi durante a migração do 3G para o 4G, isso vai acontecer. Agora, o pipe de conexão dessa rede, ele vai ter que ser muito maior. Então, vai abrir espaço e vai demandar novos investimentos em infraestrutura para atender tudo que vem por aí. Conectividade, fala-se muito, por exemplo, eu tive numa apresentação há pouco tempo atrás, e fala-se muito de conexão 5G diretamente com data centers, por exemplo. É um negócio que pode parecer que está muito longe, mas só de haver esse debate, a gente já pode imaginar, e ser um pouco criativo, imaginar o que pode vir a partir daí, né? Do ponto de vista de produção de conteúdo, a gente vai continuar usando
os recursos que existem hoje, mas de maneira descentralizada. Então, a gente vê muito aquele conceito de controle de produção descentralizado e distribuído, em que cada um dos operadores está trabalhando diretamente da sua casa, um único operador operando múltiplos equipamentos remotos, e até o ponto de ter esses equipamentos que são remotados em sites e silos distantes. Então, a gente imagina muito, por exemplo, usar uma infraestrutura de replay em um prédio, a infraestrutura de switchers em outro, mixagem de áudio em outro, e tudo isso a gente criar uma conectividade remota e distribuída para aí sim conseguir criar e entregar o nosso conteúdo. Tá. Entendi. Só para complementar minha pergunta, que a intenção é explorar mais essa última parte que você mencionou, falando da infraestrutura que a gente já tem hoje e do que pode ser beneficiado com novas soluções. Você falou que você vai ter uma produção descentralizada. Existe hoje, dentro da indústria, do desenvolvimento, as plataformas estão considerando isso para poder ter uma gestão, né? Ou seja, tudo, mesmo estando operando remotamente, tem que estar tudo alinhado, tudo sincronizado, seja contexto. Sabe? Uma cadeia de equipamentos ali que produz esse evento. As soluções então, hoje estão alinhadas com isso, vão poder trabalhar unificadas dentro de uma rede 5G, elas vão estar preparadas para se unificar em algum momento? Vão sim, vão sim. Na verdade, obrigado pelo gancho. A empresa que nós representamos no Brasil, que é a AVIWest, ela é pronta e oferece exatamente esse tipo de infraestrutura. Nós temos casos mundiais em que temos essas soluções descentralizadas, fazendo inclusive um mix de rede, porque a gente não vai ser da noite para o dia que a gente vai mudar de 3G, 4G ou conexões fixas, né, MPLS, conexões de fibra que já existem, para uma infraestrutura totalmente sem fio. Mas a gente consegue já hoje criar esse pool de recursos, bem colocado por você, de maneira distribuída, aproveitando o que já existe e ao ponto de, por exemplo, você aí do SBT conseguir utilizar um pedacinho do seu controle de produção e uma outra parte do estúdio lá de Porto Alegre e uma outra parte lá em Belém, por exemplo, entendeu? Isso só dando um exemplo. Então, essa estrutura distribuída, independentemente da rede e do tipo de conexão, vai ser cada vez mais comum no nosso dia a dia, aproveitando os recursos, como você colocou, mas potencializando ainda mais essa distribuição através de redes melhores, como o 5G, correto? Perfeito. Estava ouvindo vocês, e para despedir o Maurício, ao fim do percurso, então, vamos usar redes públicas com produção descentralizada, mixagem em diferentes lugares, ou seja, o switcher master que eu conhecia lá no século passado, ele passa quase para, não só virtual, senão passa quase a ser uma coisa arcaica, né? A partir desse momento. É isso mesmo, é isso mesmo. De novo, pegando o gancho na apresentação do Eugênio, um pedacinho disso também pode estar na nuvem, ou vários pedacinhos desses na nuvem. Então, é isso, é o que a gente visualiza como uma infraestrutura de produção de conteúdo daqui para frente, né? É isso. Maurício, muitíssimo obrigado. Boa viagem, bom retorno do Apolo. Nos vemos por aí. Cuide-se. Um abraço, obrigado.